Olá, meus amigos, eu sou o Marcos Aurélio do canal Princípio e Fim e em parceria com a comunidade Bnei Israel estamos iniciando aí mais um estudo para desvendar algumas falácias até, que são ensinadas nas maiorias das religiões. Nós temos a religião cristã e tem seus braços com várias denominações, e várias formas de pensar diferentes. E eu costumo dizer que são religiões até distintas entre si, porque cada um alega ter o caminho que leva até o reino dos céus. Porém, entre esses ensinos, existe quase que uma unanimidade. Que ensino é esse? Que Israel passou e que agora a igreja é o povo de Deus. Apesar de não encontrarmos base nenhuma bíblica para termos essas afirmações, nós temos esse ensino sendo propagado em todas as vertentes da religião cristã. Para que nós possamos nos aprofundar sobre esse tema, vamos fazer um questionamento para vocês. Um questionamento que vai trazer para vocês uma boa reflexão. Por que Israel é tão importante nas profecias e principalmente para a nossa fé? É sobre esse tema que nós vamos abordar e vamos verificar se realmente Israel já passou e a igreja hoje tomou o seu papel. Para iniciarmos, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 37, diz o seguinte: Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Jeremias 31, versículo 37. Deus ainda, no versículo anterior, ele fala algo até também bem pesado. Se o sol der a luz de noite e a lua der a sua luz de dia, ou seja, se os astros celestes mudarem a sua natureza, aí sim Israel deixará de ser uma nação diante dele. Então medir quantos metros tem o céu, que é infinito, não tem condições, principalmente os fundamentos da terra. Ou seja, não existe nenhuma condição, mesmo o Eterno sabendo do que o povo de Israel faria no futuro, até com seu filho, não só o povo de Israel, uma parte do povo. Aquela decisão que foi tomada para a morte do nosso mestre foi decidida por líderes religiosos do seu tempo, não pelo povo, que o povo amava Yeshua. O povo seguiu a Yeshua, a Jesus, até os últimos momentos e depois da sua morte também. Então, observe o detalhe. A falácia de que Israel foi substituído pela igreja não tem fundamento nas profecias da Escritura. O Eterno, mesmo sabendo que de tudo que o povo de Israel seria capaz de fazer, mesmo assim ele diz que não há hipótese alguma para que eles possam sair ou deixar de ser o seu povo. O próprio mestre Yeshua ensina sobre isso, que diz: Vós adorais o que não sabeis. Isso ele falando para uma mulher samaritana. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, os judeus, eles preservaram a obediência da Torá, da lei de Deus, a luz que Deus deixou para o ser humano. Então, por eles preservarem isto, Yeshua, ele associa que a salvação vem dos judeus. Tanto que o próprio mestre nasce e ele é oriundo justamente da tribo de Judá, que cumpre várias profecias relacionadas ao Messias. E essa luz é preservada, meus irmãos, até os dias de hoje, porque, apesar dos seus acréscimos, o judaísmo ele mantém a chama da Torá, da lei de Deus, acesa. E, continuando, nós vamos ter também no livro de Romanos, vou passar para o versículo 1 do capítulo 11, depois a gente vai para o capítulo 9. O livro de Romanos é bem claro sobre isso. Olha o que Paulo fala. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, ou seja, a nação de Israel foi endurecida por um momento, só uma parte. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, a plenitude dos gentios vai entrar onde? Em Israel, meus irmãos. Eles vão se tornar
povo de Israel. Isso é o segredo que Paulo está falando. Que os gentios se tornarão Israel. E não que Israel passou e que agora os gentios é que dominam. Porque se a gente afirmar isso, justamente nós estamos tendo essa compreensão errada aqui que Paulo está citando, que nós seríamos sábios em nós mesmos. Ou seja, que nós estaríamos passando por cima de todas as profecias bíblicas. É assim, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará Jacó das suas impiedades. Então, o libertador vem desviar Jacó de quê? Da lei de Deus? Não. Ele vem desviar Jacó das impiedades, das transgressões à lei de Deus. Yeshua veio ensinar sobre a Torá e não ensinar a abolir a Torá, como ele próprio disse em Mateus capítulo 5, versículo 17. No capítulo 9 de Romanos, olha o que Paulo fala. Que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, que é justamente o que ele vai falar posteriormente, né? Aqui, que a plenitude dos gentios haja entrado em Israel. Aqui ele está falando, né? Que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, ou seja, que Jacó, como Yeshua, Paulo está ensinando aqui que Yeshua veio desviar Jacó das suas impiedades. Por quê? Jacó estava abandonando, Israel estava abandonando a Torá. Então o mestre vem trazê-lo de volta, vem ensinar de novo o caminho da Torá. E o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, ou seja, que o Messias vem de Israel, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Ou seja, que Deus é sobre toda a comunidade de Israel e Israel é sobre todas as nações. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Ou seja, Paulo está falando algo óbvio, que na própria Torá fala que muitos que estavam dentro da comunidade eram estrangeiros, até porque muitos dos egípcios, de povos de 70 nações, saíram, como está descrito no próprio livro de Êxodo, no capítulo 13, que fala que uma mistura muito grande de povos saiu juntamente com Israel. Então, nem todos os que são de Israel são israelitas. Existem povos de muitas nações que aderiram e entraram nesse povo. Só que eles se tornaram Israel e não Israel foi absolvido por eles. No livro de Romanos ainda, no capítulo 9, versículo 27, diz: também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Quem é o remanescente? Aquele que ainda tem, que busca, né, a glória de Deus, as alianças, a lei e o culto. E as promessas. Então, se a gente quiser fazer parte desse povo, temos que obedecer os mesmos mandamentos que eles devem obedecer. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 12, tem algo muito interessante. Diz o seguinte, aqui já é Apocalipse, tá? Preste atenção. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. Isso é falando sobre a cidade santa que desce dos céus. E nas portas 12 anjos. E os nomes escritos sobre elas são os nomes das 12 tribos de Israel. Então, não existem 13 portas. Existem 12 portas. Não existe a 13ª porta, que é a porta dos gentios. Então, se nós quisermos fazer parte dessa cidade santa que desce dos céus, devemos entrar pelas portas e não pelos muros como ladrões e salteadores. Nós devemos entrar pela porta. Porque pela porta das 12 tribos de Israel há salvação. Então, se nós não fizermos parte desse povo, se nós não formos participantes desse povo, não entraremos pelas portas. É isso que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 13 e o versículo 19. Diz o seguinte: portanto, lembrai-vos que no outro tempo ereis gentio, ou seja, no passado, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Paulo está falando aqui sobre o legalismo. Isso a gente pode tratar posteriormente
em outro estudo. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Ou seja, no tempo passado, e os gentios que estavam adentrando a fé no tempo que Paulo estava ensinando, Paulo está dizendo que no passado eles eram gentios e que estavam longe da comunidade de Israel. Agora não. Aí ele diz, ó, e estranham as alianças da promessa. Foi o que ele falou em Romanos 11, a gente acabou de ler. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, ou seja, em Yeshua HaMashiach, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue do Messias chegaste perto. Então, o sangue que representa o perdão das transgressões faz com que essa barreira que impedia que o gentio entrasse na comunidade de Israel, ela é retirada. E nos dá a possibilidade agora de sermos um só povo, obedecendo um só mandamento. Como Paulo fala em vários momentos que não há acepção de pessoas. Ou seja, não existe uma instrução para um e uma instrução para o outro, como as religiões ensinam. As igrejas ensinam hoje que os judeus têm que guardar a lei, mas o gentio não. Ou seja, tornando dois povos distintos. Mas aqui não fala sobre isso. Que é um só povo. E ele diz, assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Ou seja, vocês são comunidade de Israel. Da família de Deus, que é justamente a família de Deus, é o povo de Israel. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, como está em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 3 diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Presta atenção. Vocês têm que prestar atenção nisso aqui. O que é a vontade de Deus? A vontade do meu Pai que está nos céus. O que é a vontade de Deus? O que é que Deus quer que nós façamos? O que é fazer a vontade de Deus? Isso aqui tem que fixar na nossa mente e já já eu trago a resposta. Muitos me dirão naquele dia, ou seja, Yeshua está fazendo uma separação. Que nem todo que se diz Israel é israelita, como Paulo falou, né? Como estava profetizado por Isaías. Que nem todo Israel será salvo, mas somente o remanescente. Quem é o remanescente? É essa limpa que Jesus vai fazer, que Yeshua vai fazer nos últimos dias. Aquele que faz a vontade de Deus é aquele que só diz que faz. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Isso aqui parece muito, meus irmãos, hoje, com as pessoas que dizem que estão no caminho da salvação, mas que negam os mandamentos. E é isso que a gente vai ver no último verso dessa parte que nós estamos lendo. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra aqui em grego é anomia. A é o sinônimo de não, quer dizer não. Nomos, lei. Apartai-vos de mim, vocês que dizem não à lei. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a transgressão da lei, que dizem não à lei. Então, a vontade de Deus, logo, deve ser a prática da lei. Se as pessoas que serão expulsas diante de Jesus, quando disserem, Senhor, nós fizemos determinadas ações em teu nome, nós expulsamos demônios, nós profetizamos, fizemos muitas maravilhas em teu nome. Aí Yeshua vai dizer, Jesus, apartai-vos de mim, vocês que praticam a transgressão da lei. Porque a vontade do meu Pai deve ser o quê? Que é que a gente vai ler? É a obediência à lei. Tanto que no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12 e 13 diz, aqui é a vontade de Deus, veja. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Ou seja, qual é a vontade de Deus? Senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Se fosse até aqui, tudo bem. Isso ficaria ambíguo. É a gente amar a Deus. Eu amo a Deus, mas eu faço o que eu quero. Eu ando nos meus próprios caminhos, mas eu amo a Deus. Deus diz, nos seus caminhos. Por fim, no versículo 13 ele diz, de que forma a gente vai demonstrar esse amor a Deus?
obedeçam para o seu bem os mandamentos e aos regulamentos que do Senhor que eu dou a vocês, hoje a vocês. Então, obedecendo aos mandamentos que estão descritos na lei de Moisés, nós estamos fazendo a vontade de Deus e não estamos em transgressão, em iniquidade diante de Deus, desobedecendo os seus mandamentos. Então, esse foi o nosso estudo, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a todos vocês e até a próxima para mais um questionamento sobre as Escrituras.